Graças e paz, irmãos. Hoje, com muita satisfação, eu venho desenvolver juntamente com você mais um vídeo para trazer, agregar na sua vida conhecimento, para fortalecer a sua fé, para te dar norte, para te apontar o caminho. Eu vejo com muita satisfação, eu fico lisonjeado pelo privilégio que Deus me concede em ser um instrumento nas mãos dele, para poder somar na sua vida, para poder dividir fardos com você, somar forças na sua vida. Eu tenho recebido muitos e-mails de pessoas do mundo inteiro que têm sinalizado para mim o quanto têm sido abençoadas com esses vídeos, porque o vídeo chega onde eu não posso chegar. Então realmente Deus tem feito muito mais do que eu poderia supor, do que eu poderia imaginar, né? Então quero iniciar esse vídeo agradecendo a Deus e agradecendo a cada um de vocês pelas suas orações, pelas mãos estendidas, pelas palavras de incentivo que têm chegado a esse soldado que vos fala. Isso tem enchido meu coração de alegria e tem nos mostrado que esse trabalho não tem sido em vão. Então isso é extremamente gratificante e toda a honra, toda a glória seja dada ao Cordeiro, porque nós estamos aqui trabalhando para a honra dele, né? Também quero aproveitar esse ensejo e mandar aqui um grande beijo para Luísa. Eu conheci essa menina ontem no nosso seminário, fizemos um seminário especial na base de ovelhas. Eu conheci uma menina que é uma graça, 8 aninhos, mas super bem articulada, com uma oratória maravilhosa, carinhosa. Puxa, Luísa, olha, eu tenho um carinho especial pela sua vida. Deus colocou no meu coração um carinho muito especial pela sua vida. Te considero você uma grande amiguinha, viu? Que você possa vir em outros seminários, vai ser muito bem-vinda. Adorei bater um papo com você, prosear com você, e foi uma grande honra para mim. Então, um beijão para você, viu, Luísa? Que Deus te abençoe, te guarde, continua nesse caminho, mantenha essa simplicidade, esse sorriso puro, porque isso traz luz para a sua vida, viu? E parabéns ao papai e mamãe da Luísa, porque deram para ela uma educação maravilhosa, viu? É um grande privilégio isso. Também quero agradecer, eu recebi muitos presentes ontem, seria impraticável agradecer a todos, mas eu quero destacar algumas coisinhas que me chamaram a atenção. Eu recebi uma cartinha, olha, um envelope feito à mão, né? De uma menina chamada Amanda. Então a Amanda escreveu uma cartinha para mim, fez um desenho, olha só que desenho bonitinho. Olha aqui que lindo, né? Fez um desenho, desenhou, sou eu aí palestrando, né? E as pessoas sentadas na cadeira, tal, no seminário, né? Então, assim, um carinho muito legal. Obrigado, Amanda, pelo seu carinho, por ter lembrado do missionário. E as orações, o carinho das crianças, elas chegam até mim de uma maneira muito especial. E eu só tenho mais uma vez a agradecer a Deus. Quero também agradecer a Tayamã, acho que é isso, Tayamã. Ela tem um site chamado misturandoarte.com. Ela fez essa caixinha, olha que legal, né? Ela fez essa caixinha aqui do guerreiro do Nephilim, né? E fez com muito carinho, olha só que bonitinha, que capacidade, que arte, né? Que arte linda que foi feito. Então, puxa vida, que carinho de você, viu? Então, muito obrigado, amei esse presente, vai ser muito bem usado, né? Então, quero agradecer a todos vocês, agradecer a galera que somou com a gente no Bazar, no nosso seminário especial para ovelhas, lotou a base, mas ela ficou cheia não apenas de pessoas, ficou cheia de comida, porque vocês trouxeram comida pra caramba, e olha só, não sobrou nada, a galera comeu tudo, né? Ficou cheia de coisas do nosso bazar, sobejou, o bazar abençoou muitas pessoas, o nosso bazar nada é vendido, tudo é dividido, então foi muito gratificante saber que através da sua vida muitas pessoas foram abençoadas, né? Então quero agradecer a presença de vocês, e não estava só cheio de pessoas, cheio de comida, cheio de coisas do bazar, mas estava cheio da presença de Deus, cheio da paz de Cristo, cheio do amor. Foi um momento de confraternização ímpar, singular, que sinceramente me surpreendeu, e nós vamos fazer outros encontros, né? Já propus para as ovelhinhas, vamos ter aí 4 encontros anuais, encontros trimestrais então na base, seminários especiais para as ovelhas, com conteúdos específicos direcionados a vocês, que tanto tem me alegrado o coração e me dado a honra e o privilégio de poder servi-los, de poder apontar o caminho para vocês. Eu espero continuar sendo merecedor da sua confiança, e para isso eu continuo orando e jejuando, sem cessar, vigiando, buscando a graça de Deus, a santificação a cada dia, para que eu continue a ser um vaso de honra, para abençoar a sua vida, para poder te dar norte, para poder fortalecer a sua fé.
Então isso encheu meu coração de alegria. E uma coisa interessante, nós também tivemos o privilégio de ungir a primeira pessoa que vai estar montando células, né? A intenção do coração de Deus, e isso foi colocado no meu coração desde a época da base, quando nós tínhamos a base como igreja, né? Era treinar e enviar, porque para estar praticando o ID, né? O ID levar o evangelho a toda criatura. Só que na base eu tinha um custo para manter a base, né? E como muitas pessoas não investiam, uma vez que você tira aquela coisa da obrigação, olha, não é obrigado, né, a dar, mas você faça por amor. Quando você coloca o medidor, o amor, você tira o peso da obrigação, você tira o peso do medo da maldição, você tira a expectativa de uma recompensa, porque se a pessoa der mais, ela ganha, vai ser próspera, vai ser rica e tudo mais. Quando você subtrai essas coisas, resta só o amor, né? E nós vivemos um tempo onde o amor tem se esfriado. Então, a medida desse amor era muito pequena. As pessoas literalmente davam esmola na base. Então, foi muito difícil sobreviver os 2 anos que a base se manteve. Muitas vezes eu tirei do meu bolso para honrar o aluguel da base, né? Que na época que era, acho que R$ 400. Quer dizer, para um grupo de 100 pessoas que frequentava ali, você faz um rateio ali, era pífio o valor que cada um daria que ofertar para manter a base, manter a chama acesa. Só que Deus surpreende a gente, né? Então o que aconteceu? Hoje, através dos vídeos, eu não tenho um custo para manter esses vídeos. Eu não tenho que pagar nenhuma locação, né? Então eu levo a câmera em qualquer lugar que eu estiver, ligo a câmera, eu posso gravar um vídeo, em qualquer lugar que eu esteja, né? Então, em função disso, a mensagem não está engessada. Então eu posso continuar levando a mensagem de Cristo sem desprezar a sua inteligência, mensagem com conteúdo, mensagem com a profundidade e riqueza que você merece, que você tem o merecimento de receber. Né? E isso daí tem expandido os nossos horizontes. A gente posta às vezes um vídeo e vai ver depois de alguns dias 5.000, 7.000 visualizações, chegando em locais onde não poderia chegar. Quer dizer, na base eu falava para 80, para 100, agora através desses vídeos eu falo para 5.000, para 10.000, para 50.000. Tem vídeos que já têm 80.000 visualizações, 100.000 visualizações, daí para mais, né? Então o alcance desses vídeos é muito grande. Então a mensagem está sendo enviada, mas ainda ardia no meu coração treinar pessoas e enviar pessoas, né? Para continuar apresentando esse evangelho simples, esse evangelho puro e esse evangelho extremamente poderoso que transforma as vidas, sem contaminação, sem doutrina humana, sem doutrina de demônio, simplesmente o evangelho que Jesus nos ensinou, o amor, a fé, a esperança, o arrependimento, a santificação, né? Os valores que Cristo nos ensinou. E nós tivemos a honra ontem de poder estar ungindo a primeira pessoa que pela capacitação do Espírito Santo vai poder levar essa mensagem à sua cidade, à sua região. Assim que essa pessoa me der o aval, olha Daniel, estou preparado, pode anunciar. Aí eu vou divulgar aonde é a cidade, vou divulgar na nossa fanpage, onde vai ter uma célula, mas são grupos pequenos, viu? Eu não quero montar igrejas, né? Não me interessa quantidade, eu quero qualidade. Jesus treinou 12. Então nós vamos limitar cada célula do Ministério Guerreiros da Luz, eu penso em ter de 8 a 12 pessoas, né? Não mais do que isso, senão a gente perde o foco, né? A gente vai perder a referência de qualidade. Essa qualidade que eu tenho procurado fazer nos seminários na base, para grupos pequenos, e também nos nossos grupinhos de ovelhas, né? Nossas ovelhas vão ser limitadas a um patamar de 300. Deu 300, os 300 de Leão, fechamos o grupo, ninguém mais entra. E agora eu começo a observar que esse grupo está mais homogêneo, né? Começamos a falar a mesma linguagem, começamos a caminhar na mesma marcha, na mesma pegada. Então isso mostra que há vindo uma maturidade em nosso meio. Existe também uma possibilidade de ter uma outra célula em Florianópolis, um pastor a qual eu já conheço há muitos anos, nos pediu cobertura e ele já está nessa pegada do Ministério Guerreiros da Luz, ele tem essa mesma visão, né, de expandir o reino de Deus fundamentado nas Escrituras, cujo esteio é somente as Escrituras, porque tem muita doutrina humana por aí, tem muita doutrina de demônio por aí, tem muito modismo por aí, né? Então, para que você não caia nessa cilada. Quer ver um desses modismos? Vou pensar uma coisa aqui, ó. Atos, capítulo 2, verso 42, diz assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Esse era o valor da igreja primitiva. Essa era a doutrina apostólica que Jesus ensinou aos seus seguidores. Olha, vamos reparar aqui, comunhão, ou seja, unidade, comunhão de verdade, não é sentar na cadeira e não saber nem o nome de quem está do lado. É comunhão, é entrosamento, é relacionamento, né?
Partir do pão, partilhar as coisas que você tem, né? Sabia que o pacto, o termo pacto, vem do hebraico chamado berit, né? Não confunda com Beirute, é berit, e significa partilhar, né? Então era comum, você já ouviu escutar essa história? Ah, você vai dar mão, né? Ah, vamos selar aqui uma nossa aliança, aí corta aí, né? Então essa ideia de cortar já remonta à antiguidade, era um costume judaico, então o pacto significava corte, né? O berit significa corte, e você significa partilha de uma refeição. Então assim que a pessoa vai fazer um casamento hoje, que é uma aliança, o que a pessoa faz depois do casamento para celebrar o casamento? Corta o bolo, partilha do bolo, né? O que Jesus faz para iniciar a nova aliança? Partiu o pão. E os apóstolos tinham essa partilha. Então partilhar é algo muito, muito abençoado. É uma coisa que quanto mais você partilha, mais se acrescenta. Quanto mais você dá, mais você recebe. É algo maravilhoso. E os apóstolos viviam isso. Partilhavam do pão e nas orações. Jesus nos ensinou a ter uma vida de oração. E hoje cada vez menos eu vejo as pessoas incentivando a oração. Eu incentivo você a comprar o lenço ungido, a fronha consagrada, participar da campanha da prosperidade, mas eu vejo muito pouco incentivo à oração, às vigílias, aos jejuns. Parece que isso virou uma névoa em nosso meio, né? Parece que já não há mais esse incentivo em buscar isso. As pessoas querem os milagres, querem o poder, querem a cura, querem a pirotecnia, querem o show, querem o espetáculo, mas não se fala mais de oração, né? E a premissa de Jesus era a oração. Ele nos ensinou inclusive um modelo de oração, né? E quando ele continuava, verso 43, e toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo a cada um havia de mister, a necessidade de cada um, um ajudava o outro, a luta de um era a luta de outro. E perseverando, unânimes todos, os dias no templo, partindo o pão e em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava ao Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Presta atenção nessa questão. Então, essa conduta dos apóstolos de Jesus trazia uma referência para o povo. O povo observava a conduta deles. Olha aqui, ó, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. A igreja era uma referência positiva. Hoje a igreja está perdendo essa referência. Quando você olha hoje para a igreja, é uma referência deformada. O mundo olha para a igreja e vê comércio, e vê mentira, e vê palhaçada em nosso meio, vê pirotecnia, vê show, vê espetáculo, mas não vê mais oração, não vê santidade, não vê mais presente o amor. Então a igreja começa a perder a sua referência. E lembrando que na época de Jesus já tinham perdido a referência. Jesus traz de volta, Jesus vai lá e vira a mesa dos cambistas no templo. O templo que era para ser uma casa de oração, de adoração, virou um covil de ladrões. Então Jesus ele refuta aquilo ali. E aí ele resgata um valor divino para a sua igreja, que é ser uma referência para o mundo, ser luz do mundo, sal da terra. E assim é na igreja primitiva. Atos capítulo 4, verso 32. E era um coração a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Eles partilhavam, eles tinham a partilha que faz parte da aliança, né? Quando você divide os fardos, você está somando forças, né? E aí continua. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles havia abundante graça, não havia orgulho, não havia soberba, não havia altivez, não havia avareza, né? Não havia corrupção, não havia inveja, havia graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum. E todos os que possuíam herdades ou casas traziam o preço que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. E os apóstolos repartiam a cada um, segundo a necessidade de cada um tinha. Essa igreja, então, ela vai começar a ter um nome. Atos, capítulo 11, verso 26. E sucedeu que todo ano reuniam-se naquela igreja, e ensinavam muita gente em Antioquia. E foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Então a igreja, quando você olha a luz da Bíblia, o termo que você der, quando alguém pergunta para você o que você é, você é cristão. Você vê quanto vento de doutrina que entra no nosso meio? Acima de tudo, você é cristão. Então antes de você falar, eu sou luterano, eu sou calvinista, eu sou pentecostal, eu sou presbiteriano, eu sou quadrangular, eu sou assembleia, eu sou batista, eu sou metodista, né? Eu sou presbiteriano independente, acima de tudo, você é cristão, porque essa é a chancela que Deus deu para você e para mim. Nós somos cristãos. E o cristão faz o quê? Imita Cristo. Cristo é o nosso referencial. Então essa partilha, Eu tenho visto com muita alegria que as minhas ovelhas têm aprendido isso. Muitas pessoas não tinham condição
de participar do seminário que nós fizemos ontem. Um ajudou o outro, deram ofertas para ajudar, pudemos dar bolsas para muitas pessoas em função dessas ofertas. Teve irmã que ajudou passagem aérea para trazer pessoas, outros ajudaram a pagar hotel para quem não tinha condição, um ajudou o outro, deram carona um para o outro para ir embora. Essa união é igreja verdadeira, né? E é isso que a gente tem lutado. Então o inimigo tentou destruir a base, tentou destruir a base. Só que, sabe como ele tentou apagar aquela chama? Quando ela sopra o fogo, de repente, em vez de apagar, aquele fogo incendeia mais ainda. Foi isso que o diabo acabou fazendo. Ele tentou assoprar para tentar apagar aquela chama da base. Só que hoje essa chama se alastrou pelo mundo inteiro, vai muito mais longe do que antes, alcança muito mais pessoas do que antes, e logo nós estamos começando a formar lideranças que vão ser capazes de levar adiante essa mensagem na mesma pegada que nós temos feito, né? Com seriedade, com zelo, com santidade, com amor, né? E buscando acima de tudo agradar ao reino. Então já temos uma pessoa preparada para isso, e eu espero que em breve tenhamos outros. Eu gostaria de ter 300 preparados. Eu não estou treinando ovelhas para sentar no banco. Eu não estou nem aí com crente de arquibancada, né? Deus não quer crente de arquibancada, não quer que você seja um observador da história, quer que você participe da história, participe. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Eu quero esses escolhidos. Deus tem falado ao meu coração. Eu chamo os escolhidos, aqueles que fazem parte do exército de Gideão, aqueles que fazem parte dos valentes de Davi. Eu quero pessoas que estão dispostas a fazer história, a participar da história, e não serem meros observadores da história, né? Então eu creio que em breve teremos 300 células do Ministério de Deus da Luz espalhados pelo mundo inteiro. Começou a primeira, é uma fase embrionária, só que para isso, é claro, isso é dedicação, quem é minha ovelha sabe disso. Tem que ler bastante livro, tem que fazer estudo, tem que mandar para mim as lições de casa. Existe uma cobrança para que haja crescimento, né? Então a gente vai falar depois até no outro vídeo sobre liderança, que vai expandir mais essa questão aí. Hoje nós vamos falar sobre prosperidade. Se fala muito de prosperidade e na verdade nós vemos assim, hoje há uma pobre prosperidade no nosso meio. É uma prosperidade pobre. Como já diz um grande filósofo, a vida é curta para ser pequena, né? Ou seja, nosso espaço de tempo é tão pequeno, tão curto, para ser medíocre, para ser pífio, né? Então vamos transformar a vida numa vida em abundância, né? Então da mesma forma, nós podemos viver essa vida em abundância à luz das Escrituras. Como é que começa essa história? Vamos aqui, ó, para o Evangelho de Mateus. Vamos aqui juntos com você, Evangelho de Mateus. Jesus vai ser tentado pelo diabo, né? Mateus capítulo 4. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Se Jesus foi tentado, meu irmão, você vai ser tentado também, viu? E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E, chegando-se a ele, o tentador disse, se tu és o Filho de Deus, manda essas pedras que se tornem pães. Olha o que o diabo faz. Ele espera a sua fraqueza, ele espera a sua fragilidade, ele bate onde você está fraco, ele não bate onde você está forte. Ele procura esperar, ele aguardou, até que Jesus teve fome. Quando teve fome, está com fome, né? Percebi. Olha, faz a pedra virar pão. Então ele espera, muitas vezes sua reserva financeira está baixa, você está passando um problema financeiro, de repente alguém te oferece algo ilícito, te oferece uma proposta que é suja, algo que não agrada a Deus, que fere os valores de Deus, né? Então é nesse momento que ele vai aparecer, no momento da sua fraqueza, né? Ele continua. Ele, porém, respondeu e disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então Jesus conhecia a palavra, e por conhecer a palavra, ele oferece a verdadeira resistência. E esse é o segredo da resistência, é o conhecimento. A ausência do conhecimento faz com que você pereça, não é assim? Então conheça, Jesus está manuseando a espada do Espírito. Olha, está escrito, eu sei que está escrito. E olha como o diabo é astuto. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-se no pináculo do templo e disse, se tu és o Filho de Deus, lança-te aqui embaixo, porque está escrito que os teus anjos dará ordens a teu respeito e tomará nas suas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. Satanás, ele conhece a Bíblia, viu? Ele está falando aqui do Salmo 91, Salmo 91. E o que ele está dizendo? Ele usa do mesmo argumento. Olha, Jesus, está escrito. Está escrito, então cuidado, meu irmão, fica aqui um alerta para você, cuidado com essas astutas ciladas do diabo. Muitas vezes os profissionais da fé usam desse mesmo subterfúgio. Olha, está escrito, você tem que dar o dízimo, lá, Malaquias, né, o padroeiro do dízimo, né? Olha, está escrito, faça isso, faça aquilo, mas ele pega texto,
fora de contexto, sob pretexto para te enganar, né? Então, se você não conhece a Bíblia, se não conhece os contextos, não conhece o panorama histórico, muitas vezes está envolvido aquele cenário onde o texto está inserido, você pode ser facilmente enganado. Por isso que nós temos que estudar, por isso que a gente incentiva minhas ovelhas a estudar, a ler bastante, a expandir conhecimentos, né? Ler a Bíblia, conhecer ou ler livros também, isso agrega na sua vida. Então, Satanás ele é astuto, olha, está escrito, né? Olha a astuta, ele usou do mesmo, Jesus rebateu, está escrito, ele vai também, ó, está escrito. Vê astuto esse lado do diabo? Não caia no laço do passarinheiro, viu? Fique esperto, nem sempre quando alguém diz para você está escrito, aquilo que está escrito está dentro do contexto que a pessoa está falando. Seja um bom observador, né? Aí disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, a Bíblia não pode se contradizer, né? Não pode se contradizer. Então está escrito, mas eu tenho que ver se aquilo ali é coaduna com a palavra de Deus. Paulo chega a dizer que até mesmo se um anjo vier pregar o evangelho que não está contido nas escrituras, é anátema, é maldito, né? Então você não dá valor para ele. Novamente, o diabo vai transportar Jesus aqui, ó. Novamente o transportou o diabo em um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então, olha só, o que o diabo está oferecendo para Jesus aqui? Prosperidade, né? Olha, eu vou te dar todos os reinos do mundo, a glória dele será tua. Então, Jesus, você é pobrinho, né? Você nasceu na manjedoura, você é filho de carpinteiro, você morou naquela cidadezinha lá de Nazaré, onde ninguém dá nada para o nazareno, e agora eu estou te oferecendo simplesmente todos os reinos do mundo. Estou te oferecendo poder, dinheiro, luxúria, né, glamour, é isso que eu estou te oferecendo. Estou te dando Las Vegas, Jesus. E ofereceu para Jesus isso aqui. E o que Jesus disse para ele? Então, disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, somente ao Senhor adorarás, e só a Ele servirás. Você tem que saber o que está escrito, senão você vai ser enganado, né? Então o diabo o deixou, eis que chegaram os anjos e os serviram. Então os anjos vão te servir depois que você vence a tentação. A tentação é para você ser provado. Quando você é aprovado, os anjos vêm e te servem, renovam as suas forças, te capacitam. Quando você entra no deserto, você entra não recruta, mas você sai soldado, não é transformado a sua vida ali. Então Jesus já disse que nós vamos passar por essas tentações. Então Satanás ofereceu prosperidade para Jesus. Satanás ofereceu poder para Eva. Quer poder? Quer ser como Deus? Está aqui a maçã. Então não caia nessa tentação do nosso século, onde as pessoas estão dizendo para você que você, para ser feliz, você tem que ser próspero, você tem que ter dinheiro, você tem que ter poder, porque o nosso reino não é nesse mundo. Jesus diz, em primeiro lugar, buscar o reino, mas o reino não é o reino terreno, é o reino celestial. É lá que estão os seus valores, é lá que estão depositados os nossos tesouros. Não que você não possa ter riquezas na terra. Se fruto do seu trabalho, da sua capacidade intelectual, você conseguiu um patrimônio, né, conseguiu angariar um patrimônio, não tem problema nenhum. Davi foi um homem muito rico, Salomão foi um homem muito rico, José usufruiu de toda a opulência do Egito, mas acontece que o coração deles não estava no dinheiro. Quando Davi teve que ofertar para o templo, ele ofertou milhões de dólares. Se fosse transportar para os dias de hoje, Davi deu uma fortuna ali. Então ele não estava preocupado com o dinheiro era apenas um meio, né? Não era um fim em si mesmo. Essa é a vertente, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então Deus te abençoa com riqueza? Bênção, mas não seja egoísta, partilha, soma, ajuda, faça a diferença, né? É essa a questão. Agora, se a sua motivação é só buscar a riqueza, isso é vazio, isso é pífio, porque o próprio Jesus recusou essa riqueza. E como é que hoje a indústria da prosperidade quer ancorar prosperidade dentro do contexto da palavra de Deus, da Bíblia, se o próprio Jesus recusou essa prosperidade? É antagônico, isso, meu irmão, é anticristo, é contrário a Cristo. Isso é doutrina de demônio, isso tem doutrina humana, mas principalmente doutrina diabólica, porque esse é o modus operandi que Satanás usa. Te oferece esse glamour, eu te dou poder, eu te dou dinheiro, eu te dou prestígio, né? Olha só como você vai ser importante. Só que isso é pífio, não é esse o valor que Jesus quer que você busque. Em primeiro lugar, o reino. E o maior dos valores que Deus coloca para você e para mim é o amor. O que adianta você ter todas as coisas, dar todo o seu dinheiro aos pobres, se queimar vivo, né? Se você não tem amor, é nada, é nada. Então a premissa é o amor. E Jesus já disse que nós vamos passar muitas lutas aqui. Mateus capítulo 5, verso 10. Bem-aventurados os que sofrem perseguições por causa da
justiça. Quando você prega a verdade num sistema culturado pela mentira, você passa a ser perseguido, né? Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram também os profetas que foram antes de vós. Então o modus operandi de Satanás, para enfraquecer a verdade, o que ele faz? Ele mente. Ele é o pai da mentira. Então, para ele enfraquecer a verdade, ele usa da mentira, ele calunia a verdade. Não foi isso que fizeram com Jesus? Disseram que Jesus tinha parte com Beelzebul. E isso trouxe dúvida no povo, né? Se pega João capítulo 7, o povo estava na dúvida, será que ele é de Deus mesmo? Aí ele engana o povo, né? Eu acho que ele é um profissional da fé. O povo estava em dúvida, porque Satanás lançou uma semente de dúvida. Então não é importante se acreditar na mentira. Se é duvidou da verdade, ele já ganhou, né? Porque fé é certeza, não dá margem para dúvidas, né? Mateus, aí um pouco acima, no capítulo 5, verso 53, outro valor cristão que você tem que ter na sua vida, que é o valor de igreja, o valor que Jesus deu para você e para mim. Outro sim, ouviste o que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. O que você deu de palavra, honre. O cristão verdadeiro, já que você é cristão, e você segue a Cristo, você honra a sua palavra, seja sim, sim, não, não. Não é isso que diz aqui no verso 37? Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Quem mente é o diabo. Quem desonra é o diabo. Se você assumir um compromisso diante de Deus, honre esse compromisso, não brinque com Deus. Um cristão não desonra a Deus, né? Uma outra coisa que é importante para você, Mateus capítulo 6. Mas, quando tu deres esmola, não saiba a mão esquerda o que faz a direita, porque a tua esmola seja dada em secreto, e teu pai que te vê em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. Você não precisa fazer alarido das coisas que você faz. Não precisa mostrar para as pessoas como você é bom, porque isso vai fazer com que você tenha orgulho da sua humildade, né? Então não caia nessa astúcia lá do diabo. Tudo que você fizer para Deus, faça por amor a Deus, faça dando o melhor para Deus, né? Então quando a gente está falando de prosperidade, vimos que Satanás ofereceu para Jesus a prosperidade, não é isso? Jesus não aceitou. Ele tinha o poder de multiplicar os pães, multiplicar os peixes, transformar a água em vinho, mas ele recebeu ofertas voluntárias. Lucas 8, 3. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com seus bens. Então Jesus, as mulheres serviam a Jesus com seus bens materiais. Jesus dependia de ofertas voluntárias. Não deu dízimo, não cobrou dízimo, já falamos isso outras vezes, né? Mas ele recebia ofertas voluntárias. A única vez que nós vamos ver aqui nas Escrituras, né, falando sobre riqueza, vai ser do jovem rico. Vai estar em Lucas, capítulo 18. Vamos ver se é isso aqui mesmo. É isso aí. Lucas 18, a partir do verso 18. E perguntou-lhe um certo príncipe, homem rico, dizendo, bom mestre, o que hei de fazer para herdar a terra, a vida eterna? Disse-lhe Jesus, por que me chamas de bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Sabe os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, e não darás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. Ele disse, todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. Mostra que ele tinha uma conduta aparentemente libada aqui, né? Desde a mocidade. E quando Jesus ouviu ele disse, ainda te falta uma coisa, porque Deus sonda o coração, né? Ainda te falta uma coisa. Vende tudo o que tens, reparte aos pobres e terás um tesouro no céu. E segue-me, ou seja, ele prometeu um galardão para aquele homem, prometeu uma recompensa celestial, porque o reino é lá, não é aqui. E aí você me segue. Jesus só queria conhecer o coração daquele homem. Mas ouvindo isso, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse, tão dificilmente entrarão no reino de Deus os que possuem riquezas. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram logo, quem pode salvar-se? E ele respondeu, as coisas são impossíveis aos homens, são possíveis ao Deus, não são impossíveis a Deus, né? Então o que você entende por essa parábola, né? Jesus está deixando claro que ele seja, de certa maneira, ele é contrário à riqueza no sentido de ela ser o valor principal da sua vida. Porque onde está seu coração, ali está seu tesouro. E a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Aquele jovem amava mais ao dinheiro do que a Deus. Amava mais o ter do que o ser. Então aqui é uma condenação explícita para essa busca desenfreada de prosperidade. A Bíblia não dá chancela para isso, a Bíblia não dá anuência para isso, né? Então vamos pegar outros textos aqui, ainda em Lucas, vamos um pouquinho mais para frente.
E Jesus vai conversar aqui com os discípulos. Onde está? Está aqui, Lucas capítulo 22, verso 36. Disse-lhe, pois, mas agora, aquele que tiver bolsa, tome-a como também alforje, e o que não tem espada, venda sua capa e compre. Então os discípulos de Jesus tinham que fazer uma escolha, né? Eles tinham que escolher, o que eu faço? Eu não posso comprar mais uma espada. Eu já tenho uma coleção de espadas, eu sou muito próspero, eu sou rico, eu tenho até espada de Excalibur, né? Não, eu preciso fazer uma escolha, eu vou ter que vender, me abrir mão de alguma coisa, eu tenho que me privar de algo para poder adquirir outra coisa, eu tenho que fazer uma escolha. Então eles não eram ricos, os discípulos de Jesus não eram prósperos, eles tiveram que fazer uma escolha. Aqui fica uma pergunta para você, por quê? Jesus pediu para comprar a espada aqui. Se antes Jesus condena a espada, aquele que vive pela espada morre pela espada, mas por que Jesus manda? Porque agora os apóstolos receberam o diploma. Nesse momento os apóstolos receberam o diploma. Agora eles podem usar a espada. Antes eles eram aprendizes. Quando você é aprendiz, você não pode usar a espada. Você não ganhou o diploma, você é aluno de medicina, você não é médico, você é aluno. Você vai ter que fazer provas, vai ter que ser aprovado, apresentar trabalhos, estudar, acatar as lideranças, as ordens que são lhe passadas, propostas. Aí sim você ganha o diploma. Aqui eles ganharam o diploma. Jesus ia partir, delegou para eles um poder e autoridade, agora vocês podem usar a espada, que agora a batalha começou. Então nós estamos nesse momento de batalha e você precisa estar com a sua espada afiada, a espada do conhecimento de Deus. A gente tem outro versículo aqui, que é bem interessante, que vai mais uma vez corroborar para o fato de que Jesus não anunciava e não incentivava essa questão de prosperidade. Olha aqui, Mateus capítulo 17, verso 24. E chegaram eles a Cafarnaum. Aproximando-se de Pedro, eis que cobravam dracmas. E disseram, o vosso mestre não paga dracmas, que era o imposto. E disse ele, sim. E entrando na casa, Jesus se antecipou, dizendo, que te parece, Simão, que a quem cobram os reis da terra os tributos ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro, dos alheios. Disse-lhe Jesus, logo estão livres os filhos. Mas, para que não vos escandalizemos, vá ao mar, lança um anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo a boca encontrarás um estáter. Tomam e dá-te por mim e por ti. Ou seja, Jesus ele tirou o dinheiro para pagar o imposto da boca do peixe, não veio da boca do caixa. Jesus não vai lá e diz, olha, deixa eu ver aqui quanto que eu tenho, você quer em dólar, você quer em euro, como é que você quer? Porque eu sou muito próspero, eu sou o rei dos reis, o dono de todo o ouro e da prata do mundo. Jesus não fez isso, Jesus não fez dessa maneira. Então se alguém disser para você que essa indústria da prosperidade vem de Deus, não vem de Deus, você não vai encontrar nenhum versículo na Bíblia dando anuência para isso, dando âncora para isso, dando esteio para isso. Isso é mentira, isso é astuta cilada do diabo para te desviar do foco, para fazer com que você se afaste de Deus, para que você busque mais o reino deste mundo, em vez de buscar o reino dele. Em primeiro lugar, busca o reino dele, não de cá. Então isso está desviando a sua atenção, está desviando o seu foco, está fazendo com que você olhe para um outro horizonte. É que nem aquela história lá, eu já falei antes do bebê Lúcifer, porque se você acreditar que o bebê Lúcifer é o anticristo, então significa que nós ganhamos 50 anos de vantagem. Porque até ele começar a reinar mesmo, então 50 anos está feito, então eu fico numa zona de conforto, está tudo bem. Só que todos os sinais apontam que nós estamos próximos ao final dos tempos. Tudo corrobora para isso, todos os cálculos, já falei isso em outros vídeos. Então é uma maneira de distrair sua atenção, de desviar seu foco, não caia nessa astuta cilada do diabo. E quer ver uma coisa? Toda essa indústria da prosperidade, para que ela venha numa embalagem mais atrativa, para que ela consiga ter assim a legitimidade perante os seus olhos, eles criam um estardalhaço. Nós vamos ver que agregado a essa indústria de prosperidade tem um monte de unção, até você vê esses shows pirotécnicos, que a gente fala muito em prosperidade, tem que ter uma pirotecnia também. Tem que ter um show musical, com fumaça, com luzes, com atos proféticos, com declarações proféticas, com louvor profético, com paradas apostólicas e mover apostólico, e unção de Elias, e unção do riso, e unção do leão, e um monte de coisa. Tudo isso para agregar, para parecer que aquilo ali tem muito poder, que aquilo ali vem de Deus. Ilusão, ilusão, meu irmão. Estão mandando uma cortina de fumaça para você. Estão criando um cenário diante dos seus olhos. O diabo é um bicho astuto, ele enganou até mesmo os anjos. E ele pode até mesmo se apresentar como um anjo de luz para trazer engano. Como é que eu sei a verdade? Discernimento. Você precisa desse discernimento espiritual para que você possa separar o joio do trigo.
você possa separar a verdade da mentira, a ilusão da realidade. E como é que eu consigo isso? Vida com Deus. Vida com Deus. Leia a Bíblia, ore, jejua, tenha intimidade com Deus. Quando você tem intimidade com Deus, você não é enganado pelo diabo. Quando você conhece a verdade, você não é enganado pela mentira, porque você conhece a verdade, né? Então, a gente vê tanta coisa no nosso meio, é fogo estranho. Isso aí não é novidade, não. A Bíblia fala de fogo estranho. Fala de Nadab e Abiú. Nadab e Abiú eram sacerdotes, eram filhos de Arão, e eles fizeram algo que Deus não mandou fazer. Gente, fazer algo que Deus não mandou fazer é tão sério quanto fazer algo que Deus disse para não fazer, né? Então, desobedecer a Deus é errado e fazer aquilo que Deus não mandou também é errado. São os dois extremos, uma linha dualista extremista. Olha que fala aqui o texto de Levítico, capítulo 10, verso 1. Tomara cada um, né, Nadab e Abiú, tomara cada um 100 incensário e puseram neles fogo, e sobre eles incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que ele não lhes ordenou. Não lhes fez, eles fizeram algo que Deus não mandou fazer. E eu posso garantir para você, Deus não está falando de prosperidade. Deus não está falando com esses profetas do nosso século para serem intermediários deles, para intermediário de Deus para falar de prosperidade para a sua vida. Isso é engano, isso aí está desviando a atenção, está fazendo que você busque outros valores que não são os valores divinos, né? Você não vai ver nada nas Escrituras, não caia nessa armadilha. Pessoas estão ficando pobres, entrando nessa indústria de prosperidade, dando dinheiro, entrando em campanhas, né? Está sendo saqueados por esses profissionais da fé. Não seja tolo, seja sábio, né? Tenha um olhar, como é que eu vou dizer, um olhar de discernimento diante dessa situação. Ainda sobre Nadab e Abiú, vai vir Números também vai falar, Números 3, 4. Nadab e Abiú morreram quando trouxeram fogo estranho perante o Senhor. Fogo estranho, não brinca com Deus. Sabe aquela história de Uzá? Narrada em 1 Crônicas, capítulo 13, de 9 a 10, estavam levando a arca de Deus, só que estavam levando por bois. Os bois tropeçaram e a arca caiu, Uzá toca na arca. E ele morre fulminado. Por quê? Por que Deus matou Uzá? Porque eles estavam conduzindo a arca de maneira errada. A arca tinha argolas e tinham que passar varões por essas argolas e a arca deveria ser levada pelos levitas. Então havia uma ordenança de Deus. Fazer o que Deus não mandou fazer, fogo estranho, você colhe uma consequência. Você sai da estrada da bênção e você começa a trilhar uma trilha de maldição. Aconteceu com Uzá. Como é que você está conduzindo a palavra de Deus? Com seriedade ou um carro de bois? Ou fazendo mais ou menos desleixadamente, como fala Jeremias 48:10. Então, e toda essa pirotecnia muitas vezes é chamada de mover do espírito. E pelo mover do espírito você vê pessoas caindo no chão, rolando, falando idiomas incompreensíveis. Eu já falei isso em outros vídeos sobre essa pauta, sobre falar em línguas. Dá uma olhadinha lá. Então, será que isso vem de Deus? Você teve a seguinte reflexão que eu quero deixar para você. Isso promove o quê? Isso traz edificação ou traz confusão? Isso traz ordem ou traz bagunça? Paulo fala de um culto sóbrio, de um culto equilibrado, de um culto racional. Não fala de uma bagunça onde cada um fala uma coisa e ninguém se entende, um cai, ou outro late, ou outro se arrasta no chão, outro sai correndo fazendo aviãozinho. Gente, isso daí não é culto de Deus. Gente rodopiando, parece o centro de Umbanda. Isso daí não é a manifestação do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito de Deus não te derruba, o Espírito te levanta, o Espírito te fortalece. Mas e cair no poder? Nós vamos encontrar algumas evidências na Bíblia, quando a arca é levada ao templo, quando o tabernáculo está pronto, que a glória, a unção de Deus é tão poderosa que os sacerdotes não conseguem ficar em pé. Mas você não vai ver ninguém tremelicando, ninguém voando, ninguém andando que nem cachorro pelo chão. Você não vê essa palhaçada, meu irmão, não caia nessa ilusão. Isso é neurolinguística, isso daí estão persuadindo a sua mente, é indução, é controle de mentes. Eles estão usando de técnicas de hipnose para promover transes coletivos. Não caia nessa ilusão, né? Então, já falei isso em outros vídeos também. Põe todo mundo em pé, faz um batimento cardíaco, um som de teclado, batimento cardíaco, assopra o microfone, faz um gesto, todo mundo acaba caindo. Tem muita gente que é facilmente orquestrado por essa indústria. Não seja tolo, seja sábio. Fica aqui meu conselho prudente para você, né? O que o Espírito faz? O Espírito não te derruba, o Espírito te eleva. A palavra de Deus fala em Isaías 61. Sabe o que diz a Isaías 61? O Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. O Espírito de Deus te capacita a levar as palavras de Deus, né? Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus,
a consolar os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que lhes dê glória em vez de cinzas, óleo de gozo em vez de tristeza, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. Isso me lembra daquela canção que eu gosto muito, mais antiga, mas onde ainda havia o evangelho mais puro, Carvalhos de Justiça, como eu lembro dessa canção, que reporta exatamente a Isaías 61. Então o Espírito de Deus ele faz isso, ele te capacita a consolar os que choram, a libertar os cativos, a dar norte ao perdido, a dar força ao fraco, né? A levar a mensagem de Deus. É isso que o Espírito Santo te capacita. Ele não te joga no chão, não fica fazendo você rodar, fazendo papel de bobo, papel de tolo, papel de palhaço. Quem faz isso é doutrina diabólica entrando em nosso meio. Você não vê essa manifestação na Bíblia. Encontra uma dessas vezes, você consegue imaginar? Paulo tem uma manifestação do Espírito rodopiando, andando de aviãozinho, imitando cachorro, andando de quatro, né, recebendo a unção do leão, da garça, sei lá do que. Você não vê isso na igreja primitiva, não há. Meu irmão, tudo que é contrário à Bíblia, tudo que alguém disser está escrito e não tiver escrito, ou tiver escrito fora de outro contexto, não caia nessa astuta cilada do diabo. É um conselho prudente que eu dou para você. E de todo o meu coração, eu espero que você possa levar a espada do Espírito por onde quer que você vá e anuncie o ano aceitável do Senhor e que o Espírito Santo verdadeiro, genuíno, legítimo de Deus esteja sobre a sua vida, guiando os seus passos e a palavra de Deus continue a ser lâmpada para os seus pés, luz para o seu caminho. É esse o meu desejo sincero de todo o meu coração e todo o meu entendimento para somar com você, guerreiro, guerreira, em nome de Jesus.